Olá, alunos do nono ano, aqui é Ricardo, professor de Geografia. Nós vamos dar início agora às atividades da semana 3, propostas no PET da Secretaria de Educação de Minas Gerais. A unidade da Conexões e Escalas, objetivo integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. E o tema dessa aula é nova ordem mundial, mundialização ou globalização. Bom, a aula ela vai girar em torno da definição desses dois conceitos, mundialização ou globalização, que são conceitos empregados como se fossem sinônimos. Porém, alguns pesquisadores divergem sobre isso e consideram que há conceito específico para mundialização e globalização. É isso que nós veremos agora. Para facilitar o entendimento, é importante que vocês leiam o texto introdutório, que vai descrever os conceitos de globalização, mundialização, internacionalização, nova ordem mundial e blocos econômicos. E também assista esse vídeo pequenininho de 3 minutos e meio, que fala um pouco sobre isso, tá? É do Globo. Vale a pena ver porque é bacana esse vídeo aqui, tá joia? Não vai ter dúvida. Então vamos aqui para os conceitos. Vocês vão ler esses conceitos, mas para facilitar, entendam bem, globalização como um fenômeno de integração em escala global, onde você percebe que há fluxos de pessoas, capital e informação, mercadorias por todo o planeta. Capital e informação, mercadorias por todo o planeta. Isso é globalização, que vai envolver, obviamente, diversos aspectos políticos, sociais, econômicos e etc. Mas entendam globalização como integração por via de fluxos de capital, pessoas, informação, mercadoria e etc. Tá? E vírus também, agora como a gente pode ver. Tá? Mundialização, o conceito que é abordado aqui até por René Dreyfus e Renato Ortiz, é que a mundialização tem muito mais a ver com aculturação. Ou seja, uma cultura numa escala global, ela se sobrepondo à outra. Geralmente, a cultura, não existe cultura mais forte do que a outra, e cada cultura tem suas peculiaridades e são ricas, mas estão muito atreladas ao poder econômico. Tá? As pessoas tendem a enxergar uma cultura cujo padrão econômico é mais elevado que a sua, como melhor. Essa relação entre cultura e economia, apesar de na prática acontecer, ela é um fenômeno que é, de certa maneira, equivocado. Mas isso tende a acontecer. Então você olha lá para os Estados Unidos e tende a copiar, certo? Alguns aspectos culturais. Veja bem, a nossa música, a nossa forma de vestir, a nossa forma de se ver, ela é baseada no padrão de consumo europeu e americano. Tivemos agora um manifesto no sábado de grupos de extrema direita, copiando um movimento típico do Ku Klux Klan americano. Isso, de certa maneira, é mundialização, a incorporação de diversas palavras de outro idioma no nosso dia a dia, a forma de vestir, a forma de pensar, a música que você ouve. Isso é mundialização, é um processo de aculturação das culturas supostamente mais frágeis, por não ter o mesmo padrão econômico, de outras supostamente mais fortes, por ter um poder econômico maior. Tá? Então, mundialização tende a ser isso. Globalização, integração em escala global através de fluxos, de mercadoria, pessoas, capital, vírus e etc. E mundialização, um processo onde uma cultura extrapola as suas fronteiras e acaba influenciando outras culturas em escala global. Isso é mundialização. Tá? É o que acontece com a cultura europeia e americana. Tá? O padrão de vida deles é copiado. A internacionalização já tem um outro aspecto. Quem gosta de futebol costuma a gente ouvir dos times procurando a internacionalização da sua marca, ou seja, fazer com que seja conhecida ou consumida fora das fronteiras do seu país.
Isso é internacionalizar, tá joia? Tem essa diferença, não tem a ver com cultura de mundialização e ele é mais específico que a globalização. É um processo de globalização também, a internacionalização da marca, a internacionalização de uma marca, de um produto, como exemplo estou dizendo aqui, de certa maneira também é um processo globalizatório, tá? Porque você extrapola as suas fronteiras nacionais para buscar novos mercados, tá? Isso é internacionalizar. Você sai do seu território, você extrapola as fronteiras. Vamos pensar aqui, o outro conceito é nova ordem mundial. Bom, se existe uma nova ordem mundial é porque houve uma velha ordem mundial. E a ordem mundial que foi superada é aquela da Guerra Fria, bipolar, onde havia dois polos de poder, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Com o fim da União Soviética em 91, acaba essa ordem mundial. E aí começa uma nova ordem mundial, onde há uma disseminação de polos de poder. Certo? A princípio era um tripé, Estados Unidos, Europa e Japão. Hoje, outros polos de poder acabam surgindo. No caso dos países emergentes, que também, apesar de não ter a mesma capacidade de definição de poder, não tem o mesmo poder desse tripé tradicional, mas ainda assumem um certo protagonismo na política econômica mundial. Então, até alguns falam que não é nova ordem mundial, é nova desordem mundial, porque havia algo bem definido na ordem mundial antiga, da bipolaridade, da Guerra Fria, e agora não. Fica um pouco definido quem é que manda realmente hoje. Começou com Estados Unidos, Europa e Japão. Hoje em dia, a China. A China está no mesmo patamar dos Estados Unidos com polo de poder. É quase com uma bipolaridade, mas temos polos importantes, como o próprio Japão, a Europa. Temos os BRICS, como China, Índia, mesmo Brasil, que são polos importantes de poder. Então, a nova ordem mundial, ela dissemina, ou ela distribui, ou ela faz um novo mapa do poder no mundo, que era baseado em poderio de armamentício, e hoje o poder ele se define por capacidade econômica, tá? Então você se coloca no mundo como poderoso se você tiver capacidade econômica, tá ok? Blocos econômicos. Entenda o bloco econômico como uma cooperação entre países. Imagine bem, um fósforo quebra fácil. Se você juntar 10 fósforos, ele não vai quebrar tão fácil. A ideia do bloco econômico é isso, é você fazer acordos entre países limitado, regional, para se fortalecer diante de um novo mercado de escala global. É até paradoxo, porque é como se você se fechasse para você se abrir para o mundo, entendeu? Então a ideia é essa, é se fortalecer regionalmente para brigar por um espaço maior em escala global. Os blocos funcionam assim, são cooperações regionais para que esses países se tornem mais fortes na escala global, em negociação, em aquisição de poder. Essa é a ideia, tá? A Argentina e o Brasil, eles são mais fortes se estiverem negociando através do Mercosul, tá? A União Europeia da mesma maneira. Há alguns outros blocos econômicos com menos significado, mas também com essa finalidade, tá? É cooperação entre países para se fortalecer diante do mercado mundial, do cenário mundial de poder. A ideia é essa. É você se fortalecer para você ter mais poder. Isso são blocos econômicos. Então vamos às atividades agora. Atividade 1. Aqui nós vamos trabalhar os conceitos de mundialização, globalização e internacionalização. Então vamos pensar aqui, voltar. Internacionalizar, vamos pegar aqui uma marca. É você fazer com que essa marca chegue a outros países. Isso é internacionalizar. Você adquirir um hábito de uma cultura, de outra cultura para você, é mundialização. Se você está pensando em fluxos, em integração em escala global, através de fluxos de pessoas, mercadorias, capital, informação, é globalização. Então vai ficar bem claro aqui. Você vai ler essas três manchetes aqui, uma da Alpargatas, uma do
da tentativa de imigrantes chegar à Europa e outro do café brasileiro. Leiam essas três e vocês vão dizer para mim qual dessas é internacionalização, globalização e mundialização. Muito fácil de fazer também. Na atividade 2, diante dos usos dos termos globalização, mundialização e internacionalização, qual é a diferença entre as expressões? Qual a característica predominante de cada um deles? Poxa, acabei de falar, né? Então, é só colocar aqui. O que caracteriza globalização, mundialização e internacionalização? Fácil de fazer e pode também recorrer ao texto que também está definido lá nos conceitos. Bom, esse texto aqui, que eu não vou ler para vocês, porque eu acho uma afronta, vocês sabem ler, vai ser o subsídio para responder a 3 e 4. Esse texto aqui fala de uma relação, de um encontro amoroso entre duas pessoas, certo? Teresa e Bilge. No texto vai falar uma série tem uma série de trechos no texto que vai te levar para outros lugares, para outras partes do mundo, tá? Tem um texto que não dá mais para explicar, não é fácil entender o texto. Aí na atividade pede, quais os termos internacionalização, globalização ou mundialização? Melhor define as situações vivenciadas no texto de Bilge e Drew. Lembre dos conceitos. No texto vai ficar bem entendida a questão de fluxos. Então você vai entender se é globalização, mundialização ou internacionalização. Na número 4, vocês vão construir uma tabela com os produtos consumidos, o Bilge e Drew. Identifique seu local de compra e origem dos produtos. É legal também isso aqui, tá? Vocês vão dizer qual produto consumido, aonde foi consumido e qual país que foi originado o produto, tá? E a atividade 5, a nova ordem mundial assinala o fim da bipolaridade. Vocês aqui vão dizer o seguinte, quais as consequências dessa nova ordem mundial? E vão pesquisar, não é nem pensar sobre consequências, vocês vão pesquisar, fazer uma tabela sobre a União Europeia e o Mercosul, que são dos blocos mais importantes que nós temos no mundo. Tá? Vamos colocar criação, quais países membros, quais são os acordos estabelecidos entre membros de situação. No Wikipedia você vai encontrar, coloca lá Mercosul, você vai encontrar tudo sobre o Mercosul, coloca a União Europeia, tudo sobre a União Europeia atualizado. No Wikipedia você encontra isso tudo. Vale salientar que Grã-Bretanha não faz parte mais da União Europeia. Então, quando for contar os países lá, a Grã-Bretanha é fora, viu? Ela saiu esse ano. Tá joia? Então, a semana 3 é só isso. Não há também dificuldade aqui para responder essas atividades. E, possivelmente, eu vou colocar algumas atividades complementares para que fixe bem esses conceitos para vocês. Tá joia? Então, é isso. Até a semana que vem. Bons estudos. E façam com bastante dedicação essas atividades para suprir as defasagens que nós temos por não ter o contato direto em sala de aula. Tá? Para vocês um bom dia, bons estudos, até mais. Tchau.